Ele ainda não tem um transtorno definido. O psiquiatra fica entre o transtorno opositor e o transtorno de conduta, mas é muito difícil fechar o diagnóstico dele, né? Porque ele é uma criança adotada. Então, como ele tem essa questão de ser adotado, acaba ficando complicado, porque tem os outros fatores relacionados à adoção, né? Mas ficaria entre essas duas possibilidades. O transtorno de desenvolvimento opositor, ele se caracteriza muito mais por, como o próprio nome diz, por oposição, né? Então, assim, as regras, oposição ao que é colocado até como questão moral, né? Impedimentos na escola, né? Não pode fazer isso, não pode pegar o brinquedo agora, eu pego o brinquedo, eu desafio, né? Já o transtorno de conduta, ele traz um sofrimento colocado para o outro, né? Assim, eu machuco, eu infrinjo leis também, mas essa é a grande diferença, né? No transtorno de conduta, então vão existir condutas que vão causar descumprimentos de forma repetitiva a regras, a questões morais também. Desde que a gente adotou ele, ele tem um comportamento muito difícil, né? Muito difícil de lidar, é difícil, como que eu poderia te dizer? Ele tem ideias muito certas do que ele tem muitas certezas, eu acho que é a melhor forma de dizer. Ele tinha 5 anos e ele já era cheio de certezas, de formas de agir assim, com muita veemência, assim, muita força, tudo com muita intensidade, assim, sabe? Então isso é muito difícil de você lidar, porque você você muda muito, né? Com a questão da adoção, você adota e ao mesmo tempo você chega uma criança que tem um problema, um transtorno, né? E daí você passa a pensar assim, será que o problema sou eu, né? Porque eu não estou sabendo lidar com a criança, o que está acontecendo? Então, desde que ele chegou, assim, na primeira semana, antes de colocar ele na escola, eu já coloquei no psicólogo. Eu percebo que as crianças, num volume maior, têm chegado, né, vindas de adoção com transtorno de conduta, né? Então, eu entendo fenomenologicamente que isso é sim, né? Eu tenho observado a partir dos casos que eu atendo que sim existe, né, a questão genética e neurológica, provavelmente, né, das questões vindas desse outro sistema, né? Quando não se tem informação sobre o que houve, é mais difícil, porque como vou trazer para a criança algo relacionado ao seu comportamento se a gente não conhece isso, né? Não conhece o que foi que aconteceu. Nem sempre é possível saber, né? Tem crianças ou adolescentes que não sabem nada da sua história, né? Ou pais adotivos que já não estão mais presentes ou que desconhecem completamente o biológico ou dados dessa história biológica. Penso que dificultam o processo, né, terapêutico, porque se soubéssemos essa história, isso auxiliaria, né, porque às vezes a família atual, ela está mais adaptada, é mais adequada, né, não o que é mais comum no transtorno. Então, famílias mais desestruturadas, quando existe, então, a família adotiva mais adequada, se entende que sim, vem esse genético com algumas questões. Qualquer ideia dele é muito forte. Por exemplo, se tá frio e ele resolve que vai de bermuda para a escola. Não tem o que eu fale, o que eu faça, o que eu peça que vai fazer com que ele resolva ir de calça.
Então, ele me ensinou, por exemplo, a não lutar com ele. Então, eu acho que eles até na escola pensam que eu sou a pior mãe do mundo, que manda a criança de bermuda, de bermuda e chinelo para a escola com 10 graus. Mas a pessoa não quer pôr. Daí, assim, antes eu brigava, eu discutia, mas assim, você discute todos os dias às 6 horas da manhã é algo que você vai perdendo as forças no momento, né? Então eu parei de discutir, né? Então eu aprendi a não bater de frente com ele. Uma criança que está num almoço de família diz coisas horríveis para uma tia ou para os pais, sabendo que aquilo vai causar dor. Por exemplo, na escola, a criança machuca o colega porque ele entra na sua frente na fila, machuca de agredir, né, de dar socos, de empurrar, sem filtro nenhum, né, sem uma tentativa anterior de pedir para sair, por exemplo. Que mais, né, no desafio aos pais ir além do dizer não, né, de machucar, de quebrar coisas, de destruir coisas. Uma criança que maltrata um animal de estimação, por exemplo, né, que coloca dentro do forno, né, que mata e esconde esse animal, né. Se é na infância, se é com esse critério, é uma conduta de transtorno de conduta, né? O transtorno desafiador opositor é uma criança que ela tem dificuldades em seguir ordens, ela não gosta de ter um adulto, ela não se vê na verdade como criança, né? Então, isso a gente tem certeza que ele tem, né? Que assim, ele não se vê como criança nunca, em nenhuma situação, ele sempre quer estar no controle da situação. É muito difícil você ter um filho adulto de 8 anos, isso é uma coisa bem complicada. E o transtorno de conduta já é a questão da malícia, né? Do ato planejado, assim, da criança que planeja. Isso ele tem às vezes, né? Ele, por exemplo, ele já puxou o freio de mão do carro um dia que ele estava bravo comigo, ele desceu da cadeirinha e puxou o freio de mão do carro, numa curva. Eu quase bati o carro. Então, assim, ele tinha 5 anos. Então, isso foi um ato planejado. Ele sabia o que estava fazendo. Ele podia não ter consciência do risco que ele colocou nós dois, mas que ele sabia que ele estava fazendo, ele sabia. Entendeu? Então, assim, algumas maldades que faz com o irmão, algumas coisas assim, são bem difíceis, assim, de você pensar, assim. Mas, por outro lado, a gente percebe que ele, assim, do que ele veio para o que ele está, houve uma melhora muito grande, em 3 anos, assim. É a partir desse histórico, né, de coisas que aconteceram e de olhar para esses critérios e ver se eles se repetem, né, se eles se repetem mais de uma vez, se causou dano à própria criança ou a outros, existe a possibilidade de definir o transtorno, né? A partir dessa multiplicidade de olhares. Então, assim, não é um olhar só clínico, né? Você não olha para a criança ou só faz uma escuta e define. Precisam de mais olhares, né? E às vezes ele demora um pouco porque também vem subentendido outros adoecimentos, né? Outras comorbidades. Então, o TDAH, a depressão infantil. Então, às vezes, por trás de outros adoecimentos psíquicos se esconde o transtorno, né? Às vezes ele vai aparecer, então assim, às vezes a criança começa desafiadora e ela vai se transformando num transtorno de conduta, né? Porque isso ultrapassa no processo de desenvolvimento algumas
barreiras, algumas situações, é como se o transtorno é como se fosse um pedido de socorro, uma oportunidade da criança dizer, olhem, né, tem algo acontecendo aqui no processo de desenvolvimento infantil. E aí você consegue visualizar e pode construir o diagnóstico para poder tratar, né, a partir desses multifatores, assim, que vão aparecendo, né. O diagnóstico foi tranquilizador para mim, porque até antes de você ter o diagnóstico, a culpa é minha. Você se sente responsável porque, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou cuidando dele direito, eu não estou tendo paciência, porque até existir um diagnóstico, o problema é comigo. A partir do momento que tem um diagnóstico, ele também tem um problema. Pode até ser que eu tenha um problema, mas ele também tem um problema. Então isso fica menos pesado. Mais leve. Menos pesado, acho que é melhor que mais leve. No processo terapêutico com a criança, são testes psicológicos que auxiliam nessa identificação e no brincar, né? A criança traz, né, as suas questões, nos mostra as suas questões através do brincar. Então, num jogo, né, na disputa, na tentativa de burlar a regra, no desenvolver dessa relação, né, da relação terapêutica, a gente cria um vínculo. Então, assim, às vezes esse vínculo precisa de um número grande de sessões para que a criança realmente confie e traga as suas questões. No vínculo terapêutico, né, se brinca, como atendo muitas crianças, né, tem um material para que isso surja, né? Então, massinha de modelar, tinta, muitos brinquedos, né? Muitos brinquedos que lembram o mundo da família. Então, né? A família terapêutica, muitas possibilidades de que as questões surjam. Ele sempre amou ir para o psicólogo. Ele gosta muito, até porque as psicólogas têm uma abordagem muito cognitiva, assim, elas brincam muito, então a questão da terapia fica dentro da brincadeira, dos momentos ali que eles estão brincando, então acaba sendo uma coisa muito lúdica, né? Então, assim, ele é apaixonado por ir na psicóloga. Em relação ao medicamento, é que ele tem sim as questões de adaptação e efeitos colaterais, mas no geral tem benefícios, né? Porque possibilitam que algumas coisas sejam tamponadas, que alguns sintomas parem, né? Outros emergem, mas no geral eles possibilitam que a criança tenha algumas melhorias no sentido do quadro, assim, né? Então, mais tranquilidade na escola, porque também são medicadas as comorbidades, né? Na grande maioria. A comorbidade, por exemplo, assim, se a criança tem um TDAH como comorbidade, ela fica um pouco mais agressiva ou com mais sintomas do transtorno de conduta se essa atenção não recebe ajuda, né? Então, assim, se essa criança é medicada pro TDAH, ela vai melhorar nessa sintomatologia e vai ficar mais tranquila com essa questão e às vezes até o transtorno de conduta tem uma reduzida, né? A sintomatologia do transtorno de conduta. Então, o medicamento ele colabora nesses casos também. Agora que ele está medicado, está muito mais fácil lidar com ele, porque além da terapia existe a medicação, né? Ele sem medicação ele é impossível, ele não consegue parar, ele não escuta você, né? A gente foi muito relutante na medicação para ele, mas ele toma uma dose de neuroleptil, que é uma dose quase para adulto, de tão ansioso que ele é, ansiedade, assim. Então, se ele medicado, você até consegue lidar com ele, ele consegue te ouvir. Sem medicação, ele não te ouve.
É impossível. E é interessante que ele pede a medicação. Se, por exemplo, ele fica sem a medicação, porque, sei lá, esqueci de dar, ele chega e fala assim, eu não tomei a medicação, não tô me sentindo bem, né? Ele se percebe que ele tá ansioso. Então, a ansiedade dele, assim, esse sintoma de ansiedade que a gente tem de desespero, é uma coisa que ele tem o tempo todo. E daí você imagina, ele tem 8 anos e tem esse sentimento de ansiedade, assim. E ele tem uma preocupação também, assim, por exemplo, eu tenho que pegar ele para ir no judô. Eu sei que horas que eu tenho que pegar ele para ir no judô. Eu nunca me atraso. Eu sou uma pessoa muito chata com horários, assim. Eu nunca me atrasei para buscar ele. Mas ele deve estar lá com a professora, preocupado se eu vou dar conta de levar ele. Porque ele tem medo que eu me atrase, que eu não vá, que eu esqueça ele, que tudo isso é da adoção. Então, perceba que não é uma coisa simples, é uma questão extremamente complexa, né? Por isso que eu acho que é importante o trabalho do psicólogo, não só com ele, mas também principalmente com a família, porque a gente se sente assim, a pior das pessoas, porque você simplesmente não dá conta. O transtorno ele não vem originado de uma causa, são multifatoriais, então por isso tem essa complexidade em descobrirmos, né, ou podermos diagnosticar que existe transtorno, né, e a complexidade porque são então esses multifatores mesmo, né, que trazem a questão e são multiprofissionais que podem colaborar com o processo de melhora deste quadro, né? Então, boa orientação da escola, boa orientação desses pais e o processo terapêutico dessa criança, né? Por exemplo, entre as possibilidades de tratamento, né? É muito interessante porque, assim, as pessoas falam muito porque nós damos acesso para todas as crianças com os mais diferentes tipos de problemas e as coisas não são assim, né? Ele tem 8 anos e até um mês atrás ele não sabia ler uma palavra, né? Só que assim, ele vai super bem nas provas que eram lidas para ele. Ele estuda numa escola particular. Daí eu ia lá e falava, porque assim, eu sou a pessoa mais conhecida na escola, porque eu peço reuniões antes dos professores me reclamarem, né? Então eu falei assim, tá, e como que essa pessoa que não sabe ler tira 9 numa prova? Né? Eu sou professora, eu sei que quem não sabe ler não tira 9 na prova. Não, a gente lê a prova para ele. Mas então, como que você pode ler uma prova, né, para uma criança que não sabe ler? Você devia estar lendo. Mas é que ele tinha problema no olho. De fato, ele tinha problema no olho, então ele não enxergava direito e tal. E isso era um motivo pelo qual ele ia mal. Mas também assim, ele não faz porque ele é preguiçoso, ele não quer fazer, entendeu? Então ele se determinou que ele não quer fazer, que vai ser assim, boa, né? E a escola se faz de sonsa, né? Tá bom. É porque eu penso assim que principalmente os colégios particulares, eles têm essa questão assim, não vamos criar problemas porque os pais tiram os filhos do colégio, assim, sabe? Então, na verdade, eu acho que é tudo, as pessoas fingem que estão ensinando, as mães fingem que tá tudo bem, as crianças fingem que estão estudando e vivemos numa hipocrisia, num mar de hipocrisias, assim. É necessário um contato com a escola, né? Porque é um dos ambientes onde a criança atua e muito, né? Tanto a criança e o adolescente, por força de lei, precisam ir para a escola. Então é onde existem muitos dos sintomas aparecem no ambiente escolar, né? As transgressões, né? Micro sintomas ou macro, né? Às vezes muitas dessas coisas vão acontecer no espaço escolar, na interação com outros amigos ou outros colegas ou outras crianças da mesma faixa etária, outros adolescentes e outros agentes de forças de lei ou outros superiores, né? Então, figuras de adultos, né? Então, o professor, o pedagogo, a diretora, os diretores, né? Adultos, assim, onde a criança possa se relacionar e trazer
atuar, digamos assim, no seu sintoma, né? Então, com essas figuras, isso aparece muito. O psicólogo que trabalha com criança, ele principalmente tem que acolher os pais, porque ninguém gasta dinheiro com psicólogo por pouca coisa, entende? Você não vai, você vai por desespero, assim, você vai porque não é assim, ai, vou levar meu filho para fazer terapia para não ter problemas posteriores. Você vai porque você não aguenta o cotidiano, né? O cotidiano é muito difícil. Você imagine você viver com uma pessoa que não é uma pessoa, é meia pessoa, e que se autogoverna o tempo todo, que fala assim, não, eu não quero comer isso. Mas então o que você vai comer? Não, você vai fazer outra coisa para mim. Não vou fazer. Né? Você vai comer isso porque você gosta disso. Não, porque eu não quero. Né? É muito difícil de lidar. Então, o seu cotidiano, ele acaba sendo muito complicado. Então, ninguém leva a criança no psicólogo porque acha bonito. Garanto para você, a não ser que seja, sei lá, milionário, mas ninguém faz isso. Então, até as filhas de psicólogo que eu conheço não vão no psicólogo. Então, assim, se você leva uma criança no psicólogo, acredite, você está pedindo ajuda, você está falando assim, olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer e não dou conta. Né? Por favor, me ajude a lidar com essa pessoa, me ensine a lidar com ele. Né? Porque você tá implorando assim, ó, me ensine a lidar com ele, porque eu não sei o que fazer. Né? Eu já assisti todos os programas daquela, ai, como que é o nome? Que vai na casa das pessoas que não sabem lidar com as crianças. Super Nanny, então. Já assisti todos os Super Nannies da vida, já li tudo que eu podia ler, criando as meninas, criando meninos, criando os filhos problemáticos, criando crianças altamente eficazes, e você leu tudo e daí você, tá, nada dá certo, você faz o quê? Leva no psicólogo. Daí, quando você vai no psicólogo, e mesmo assim, no melhor desse, você vai no psiquiatra. Né? No meu caso foi assim, não, levei no neuro, e o neuro fez todos os exames possíveis para ver se tinha alguma alteração, alguma lesão, não tinha nada. Então, daí a neuro encaminhou para psiquiatra. Daí o psiquiatra manda os laudos para psicóloga, né? E eu que levo, na verdade, né? O psiquiatra, então, ele vai fazer esse diagnóstico clínico do lugar médico, né? O psiquiatra é quem vai medicar. Então, nós, como psicólogos, né, a gente vai colocar a necessidade, né, a percepção de que precisa ir até um psiquiatra. Algumas vezes é o outro caminho, né? Eles vêm do psiquiatra para o tratamento psicológico. Quando a criança chega primeiro, né, os pais chegam primeiro na psicoterapia e se percebe a necessidade de medicamento, nós encaminhamos ou solicitamos a ida até o psiquiatra, né? Ou um neurologista infantil, ele também tem um papel bem importante nos tratamentos, né? Porque às vezes a questão está no cérebro mesmo, né? Mas o psiquiatra consegue fazer essa avaliação, né? Então, é ele que vai fazer o encaminhamento medicamentoso, ou todo o tratamento medicamentoso, acompanhar efeito colateral, verificar se o remédio está sendo eficiente ou não. Todo esse processo relacionado a medicamento, ele vai acontecer junto ao psiquiatra. Então, ele é muito importante no processo de melhoria do quadro de transtorno de conduta, né? Hoje em dia, ele está excelente, ele está ótimo. Com a medicação, ele é outra pessoa, né? Então, assim, ele consegue se organizar para ir para a escola, com um pouco de insistência, consegue fazer a tarefa. A questão do comum ele gosta, porque a professora conseguiu ter uma abertura com ele, e ele só aprendeu a ler por causa do comum e não por causa da escola. Né? Então, assim, ele faz judô 2 vezes por semana, ele faz kumon todos os dias, ele faz futebol 2 vezes por semana, né? Que mais? Daí faz psicólogo 1 vez por semana. A agenda dele é ótima.
Eu tenho 8 anos. E o que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar, de polícia. O que você acha de ir no psicólogo? Bem legal. Ela também tem uma algema, Ela tem uma algema? E como é que você sabe que ela tem uma algema? porque eu já fui lá. E como você se sente quando você vai no psicólogo, quando você conversa com a psicóloga? Eu acho legal, porque eu gosto de ir lá. E por que você gosta de ir lá? Porque lá tem muito de brinquedo. Muito obrigada pela essa entrevista.